Ótimo dia, povo de Deus. Hoje o nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 2 de março. Título: Neutralizando Satanás no próprio jogo dele. Texto base está em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Não gosto de falar sobre o diabo, mas vez após vez a Bíblia nos adverte de que o diabo é como um leão que anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Quer gostemos disso ou não, o diabo é uma personalidade real que está em busca de maneiras de destruir nossa vida. Uma vez que a Bíblia frequentemente nos adverte sobre esse inimigo sinistro, precisamos saber como o diabo opera. Como identificar os ataques do diabo na sua origem? Como bloquear e neutralizar seus ataques demoníacos? Como evitar os ataques se repitam no futuro? Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, o apóstolo Paulo escreveu um versículo cheio de sabedoria para responder a essas perguntas. Ele escreveu: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo entendia claramente que Satanás estava constantemente buscando maneiras de alcançar vantagens sobre as pessoas. A palavra vantagem nesse versículo é a palavra grega pleonektion. Ela significa suplantar, enganar, tirar vantagem de alguém através de algum meio sinistro ou ardiloso. Ela é composta pela palavra pleon, que significa mais, e a palavra echo, que significa ter. Juntas, essas palavras formam a palavra pleonectio, que denota um desejo de ter cada vez mais e mais. Ela é uma forma da palavra pleonexia, a palavra grega para ganância. Nesse caso, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, ela retrata alguém cujo desejo ardente por alguma coisa é tão intenso que essa pessoa fará o que for necessário para obter o que deseja. Pelo fato de Paulo ter usado essa palavra para se referir a Satanás, somos alertados para o fato de que Satanás quer desesperadamente ter determinada coisa sob seu controle, ou seja, nós. O diabo usará qualquer método necessário para tirar vantagem de nós e nos colocar sob seu controle. Ele se esforçará ardilosa e astuciosamente para nos suplantar, nos enganar, nos dominar e, finalmente, nos fazer seus reféns. Foi por isso que Paulo disse: não lhe ignoramos os desígnios. Quando você tem um inimigo que odeia você tanto assim e que quer destruí-lo, você não pode se dar o luxo de ser ignorante. No caso de Paulo, ele e sua equipe estavam invadindo novos territórios com o evangelho o tempo todo. Paulo sabia que Satanás queria impedi-los e até pará-los e que, portanto, era essencial que ele entendesse a maneira como o diabo operava. Ele tinha de ser capaz de discernir se estava enfrentando um mero problema humano ou um ataque demoníaco planejado. Do mesmo modo, você precisa saber se a tempestade que está enfrentando nesse instante é apenas um problema natural que irá passar ou se você está enfrentando uma turbulência demoníaca enviada do inferno para interferir no plano de Deus para a sua vida. Você não pode simplesmente fechar os olhos e esperar que o problema se resolva por conta própria. Se esse for um ataque do diabo e você não fizer nada para impedi-lo, ele não irá embora simplesmente. Ao contrário, o ataque, na verdade, aumentará e se tornará mais intenso. É por isso que é tão importante ser capaz de reconhecer o jogo de Satanás. A palavra ignorar, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, é a palavra grega agnoel, e ela se refere à ignorância de alguém ou à falta de certos fatos. Entretanto, ela também inclui cometer erros ou falhas devido à falta de entendimento. É a imagem de uma pessoa sem instrução que, devido à falta de conhecimento, tende a chegar a conclusões equivocadas.
A palavra agnoel retrata alguém que está no escuro ou não tem ideia do que está acontecendo. Por lhe faltar o entendimento, as conclusões dessa pessoa são falhas, errôneas e equivocadas. É de onde extraímos a palavra agnóstico, o nome oficial usado para descrever as pessoas que afirmam não saber em quem acreditam. Assim, quando alguém afirmar ser agnóstico, ele está literalmente afirmando ser ignorante. Um exemplo desse tipo de ignorância é visto muitas vezes quando uma pessoa é diagnosticada com uma doença terminal enviada do diabo, mas a pessoa acredita que a doença vem de Deus. Pelo fato dessa pessoa ignorar que Satanás e não Deus é o autor da doença e da enfermidade, ela conclui erroneamente que a doença deve ser a vontade de Deus para a sua vida. A ignorância é tão devastadora que ela pode levar à morte prematura daquela pessoa. Você vê como é perigoso permanecer ignorante sobre a maneira como o diabo opera? Esta é a razão pela qual Paulo diz: não lhe ignoramos os desígnios. Paulo e seus companheiros haviam observado atentamente como o diabo opera e os principais métodos que ele usa para atacar. O resultado é que eles sabiam reconhecer o início de um ataque quando Satanás começava as manobras para frustrar seus planos. Paulo e sua equipe definitivamente não estavam no escuro acerca do diabo. Por conseguinte, o inimigo descobriu que era muito mais difícil tirar vantagem deles. Paulo teve de aprender essas coisas porque ele enfrentava problemas com as pessoas, com os líderes religiosos, com os líderes governamentais e até mesmo com os amigos. Ele foi lançado na prisão, jogado no mar e espancado durante os momentos de perseguição. Armadilhas eram constantemente criadas para capturá-lo e ele tinha de estar constantemente vigilante com relação às pessoas que tentavam usá-lo e tirar vantagem dele. Paulo não podia se dar o luxo de ficar no escuro espiritualmente quanto à maneira que Satanás operava, e você também não pode. Mas observe o que Paulo diz em seguida: não lhe ignoramos os desígnios. A palavra desígnios é a palavra grega noemata, derivada da palavra nous. A palavra nous é a palavra para mente ou intelecto. Entretanto, quando a palavra nous se torna a palavra noemata, ela descreve uma mente que é ardilosa, calculista, conspiradora, desviada, sagaz, astuta ou engenhosa. Isso é muito significativo, porque nos alerta para a realidade de que Satanás não apenas espera nos atrapalhar, como também ele está incessantemente conspirando e calculando prejudicar ou estragar deliberadamente os planos, o casamento, a saúde, os negócios e a família de uma pessoa. O inimigo não se importa realmente como ele vai realizar seu plano maligno. Ele apenas quer encontrar maneiras de arruinar tudo o que é caro para essa pessoa. Assim, a palavra noemata denota o ardil insidioso e malévolo de Satanás para atacar e vitimar os seres humanos, demonstrando claramente que o diabo ama cativar e destruir totalmente as pessoas. Se esse processo diabólico não for abortado pelo poder de Deus, é apenas uma questão de tempo antes que Satanás dê os últimos retoques no seu plano de levar uma pessoa, uma família, uma igreja, um ministério, um negócio, uma organização ou mesmo toda uma nação ao cativeiro. Quando reunimos todas essas palavras, transmitimos esta ideia: Satanás pode esquecer se pensa que vai nos enganar. Sabemos como ele opera e entendemos a maneira como ele trama e maquina para nos eliminar. Assim, não feche os olhos ou ignore o fato de que o diabo quer ocasionar sua queda. Em vez disso, abra os olhos e permita que o Espírito Santo lhe ensine como reconhecer as operações do diabo para que você não caia mais nas garras dele. Então, você poderá dizer: diabo, sei que isso é você me atacando. Portanto, estou lhe dizendo para me deixar em paz agora, em nome de Jesus.
Minha oração para hoje. Senhor, agradeço por abrir meus olhos e iluminares meu entendimento para reconhecer os ataques de Satanás contra a minha vida. Obrigado também por me dar o entendimento para saber como me levantar contra esses ataques demoníacos. Sou muito grato porque tu enviastes o Espírito Santo para ser meu mestre e meu guia e para me equipar a fim de me levantar contra todo ataque que vier contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha igreja, contra meu negócio e contra meus relacionamentos. Armado com o poder e o discernimento do Espírito, nunca permitirei que o inimigo leve vantagem sobre mim outra vez. Então, abro meu coração hoje e peço ao Espírito Santo para me ensinar tudo o que eu preciso saber, a fim de me levantar contra os ardis que o diabo quer empregar para mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Declaro que não ignoro os desígnios de Satanás, porque o Espírito Santo é meu mestre. Sei como reconhecer o início do ataque de Satanás, quando ele começa com suas manobras para frustrar meus planos. Não estou no escuro com relação ao diabo. Assim, o inimigo acha muito difícil tirar vantagem de mim. Pelo fato da minha mente ter sido iluminada para ver como o diabo opera. Seus estratagemas contra a minha vida são abortados pelo poder de Deus. Não serei derrubado por nenhuma estratégia que o inimigo tenta usar contra mim. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você está ciente de áreas da sua vida pessoal em que você atualmente está sendo vítima dos ardis perspicazes do diabo? Você consegue pensar em algumas maneiras pelas quais você foi suscetível às armadilhas usadas repetidamente por ele no passado? 2. Você já olhou realmente para os repetidos ataques de Satanás contra a sua vida para ver o que você pode aprender sobre a maneira como ele o ataca? 3. Se é tão importante estar consciente do seu inimigo, quais são algumas das maneiras pelas quais você pode estar mais preparado para os ataques dele, os quais se destinam a arruinar a sua vida? Sejam abençoados na prática da palavra.